Meu nome é Silas Massini, eu sou nascido em uma cidadezinha aqui do interior do estado de São Paulo, chamada Rio Claro. Nasci em 1987 e hoje eu tenho 34 anos. Eu cresci em uma família que me deu suporte para ter uma boa educação. E eu me lembro que uma certa vez, em uma aula de geografia do ensino médio, a professora comentava sobre os benefícios da dupla nacionalidade. Dizia que muitos alunos daquela escola, considerando a descendência, poderiam ser brasileiros, mas também pertencerem a outros países. Eu me lembro que aquilo ali me deixou muito curioso, muito fascinado pelo fato de pertencer legalmente a um outro país. E naquele mesmo dia eu peguei o orelhão e liguei para minha tia da escola e disse a ela: Raquel, será que eu tenho direito a uma dupla cidadania? Porque eu me lembro que você falava sobre o meu bisavô que veio da Itália e isso parece que é uma condição essencial para ter esse direito. E ela me disse: olha, Silas, é bem provável que sim, porque realmente o seu bisavô veio da Itália, contava várias histórias sobre o período das dificuldades que ele passou por lá. Quando eu desliguei o telefone, eu estava com uma esperança dentro de mim. Eu pensei, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para saber mais sobre a minha família, sobre as minhas origens e, quem sabe, talvez um dia conseguir a cidadania italiana. Comecei a fazer uma pesquisa para entender melhor sobre toda a minha geração, todos os ascendentes. Foi então que eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as minhas origens. Acabei descobrindo que o meu bisavô nasceu em Rimini, na Emília-Romanha, e veio ao Brasil com 7 anos de idade em 1894. Aqui ele se instalou, teve 9 filhos, entre eles o meu avô Roberto Massini, nascido em 1921, que também, por sua vez, casou-se e teve 7 filhos, entre eles o meu pai Silas, que nasceu em 1949. Bom, com todas essas informações eu tinha aí aquilo que eu precisava para dar início a esse processo. No entanto, uma peça não se encaixava. Se eu tinha essa ligação com a Itália, por que a minha família não mantinha os laços? Porque aquele laço tinha se perdido. E eu acabei descobrindo, né, que o meu bisavô, ele considerava que a Itália tinha enviado os seus filhos para fora e por isso havia um certo rancor, um certo ressentimento. Ele evitava falar sobre aquele assunto. Apesar disso, eu tinha em mãos todas as informações e os documentos para dar início ao processo de cidadania. Foi o que fiz. Fui até São Paulo, entreguei tudo aquilo que eu tinha à disposição para a moça do consulado e ela me disse o seguinte: olha, Silas, está tudo correto com a sua documentação, no entanto, agora você vai ter que esperar, nós vamos colocar o seu nome na fila e você vai esperar aproximadamente aí 10 anos até ser chamado. Eu fiquei chocado, evidentemente, saí de lá triste, mas decidido. Eu pensei, bom, se eu tenho 10 anos à disposição, vou usar esse tempo para me especializar na língua, para me especializar na cultura. Me inscrevi em uma sociedade italiana aqui da minha cidade e comecei a estudar italiano. Eu me lembro que a cada aula, a cada novo encontro, uma paixão crescia dentro de mim. Eu era cada vez mais apaixonado pela cultura e pela língua. Quando eu finalizei o meu curso, veio o convite. Fui convidado a ser professor na mesma instituição onde eu havia sido aluno. Apesar do medo e da insegurança, eu aceitei o convite. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei na sala de aula e tive ali à disposição os meus primeiros 17 alunos, me sentei na cadeira do professor e me senti imortal. Era uma realização. Apesar, de trabalhar como professor, de ter um salário, não era suficiente para que eu conseguisse fazer uma viagem internacional. Aquilo me deixava um pouco frustrado e por isso eu comecei a fazer pesquisas sobre bolsas de estudos ou financiamentos oferecidos pelo governo italiano. Foi aí que eu encontrei o site da Consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo. E lá eles ofereciam atividades, percursos formativos, editais. Eu me inscrevi em um deles, em um edital, e para minha grande surpresa, eu fui chamado, fui selecionado e fui à Itália pela primeira vez em 2014 com uma viagem
100% financiada pela região. Eu me lembro que a primeira vez que o avião pousou em Bolonha, o meu coração quase parou. Era a realização de um sonho. Quando eu voltei ao Brasil, eu estava decidido. Eu pensei, bom, é isso que eu quero da minha vida, eu quero manter um vínculo muito estreito com a Itália, quero me especializar nisso e decidi, né, realizar um mestrado em didática do italiano para estrangeiros. Eu já dava aulas de italiano, precisava de uma formação acadêmica que me desse a possibilidade de enriquecer o meu currículo. Fiz o meu mestrado, que durou 12 meses, 10 no modo online, 10 meses no modo online e 2 meses no modo presencial, realizando um estágio supervisionado em Perugia. Foi uma experiência transformadora na minha vida. Tornato in Brasile ho deciso di continuare con l'insegnamento della lingua italiana e perciò ho creato il mio canale su YouTube che si chiama Italiano na Pratica. Sono molto contento di poter insegnare la lingua a tanti brasiliani che vivono non solo in Brasile, ma in tanti altri paesi del mondo. Attualmente il mio canale ha 50.000 iscritti e oltre 1 milione di visualizzazioni. E alla fine, un pomeriggio di dicembre del 2019, ho aperto la cassetta postale e ho trovato finalmente l'attestato di cittadinanza. Erano passati 14 anni.